Nós estamos vivendo no meio de um fenômeno desses agora. Nós sabemos como foi o passado e conseguimos prever como será o futuro. Essa é a história que conhecemos. Então não tem jeito a não ser acreditar que humanos são incapazes de se entender. E aí, galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fabiano, professor de História. Esse aqui é o quadro do canal Animando a História, que eu uso temas de animes para explicar um pouco a história. Hoje é sobre o Pain e o ciclo do ódio. Será que o ciclo do ódio em Naruto ele tá também na história? Então, o primeiro, antes de falar do Pain, é necessário falar um pouco do Nagato, que é o personagem que acaba criando o Pain no Naruto. Ele é alguém que perdeu os pais na Segunda Grande Guerra Ninja. Os pais deles foram mortos pelo ninjas de Konoha. Esses ninjas acabaram matando os pais deles sem querer, confundindo, né, achando que eram outros shinobis, outros ninjas, mas na verdade eram civis. E eles tentam atacar esses ninjas, os pais dele, para tentar salvar o filho, né, o Nagato. Ele não consegue, acaba não fugindo, e o pessoal vê que matou por acidente ali, pede perdão para ele, só que ele é tomado de uma ira, de uma raiva, de um ódio muito grande, que é bem compreensível. Ele acaba matando essas pessoas, né? Ele acaba despertando o Rinnegan. É um olho diferenciado no Naruto aí, quem assiste sabe que tem um poder muito grande quem tem esse tipo de olho. E aí ele começa a sair. O Nagato começa a sair dessa vila, dessa casa dele, e se junta com outros membros ali, com outras crianças, que é o Yahito e a Konan. Eles acabam encontrando os grandes sanins lendários, né, que é o Jiraiya, a Tsunade e o Orochimaru. E o que eles fazem é pedir ajuda ali. O Orochimaru dá a sugestão de matar eles. O que, se eles soubessem, né, na verdade teria poupado várias vidas no futuro. Mas o Jiraiya, naquela situação, ele auxilia aquelas crianças. E depois ele começa, primeiramente ele coloca elas para pescar, ensina elas a fazer comida, a se virar, a sobreviver. E depois ele vê que essas crianças têm um potencial incrível para serem shinobis, para serem ninjas. Vamos uma cena em que o Yahito é atacado e o Nagato salva ele. E ele acha que o Nagato seria a reencarnação do sábio dos 6 caminhos, né? Dito isso, é importante falar sobre a criação do Pain, né? A organização Akatsuki, ela surgiu para criar paz ao mundo shinobi. Ali a aldeia da Chuva, Vila da Chuva, ela sofria muito ataque ali, ficava numa região próxima à guerra. E a Akatsuki, né, o nome Amanhecer significa, a tradução de Akatsuki, seria uma organização em busca de paz. Só que teve uma situação ali com o Hanzo, que o Hanzo fez a proposta para o Nagato escolher matar ou o Yahito ou a Konan. E sem tempo do Nagato pensar em alguma estratégia para matar o Hanzo ou escolher alguém que matar, o Yahito já vem e se joga em frente a Kunai e se mata, né? Acaba se matando. E o Nagato vai se ir e resolve aquele problema ali de uma forma violenta. O que acontece depois disso é que a Akatsuki, ela tinha um objetivo de manter a paz, só que agora ela ia manter a paz de uma maneira diferente. Ela ia criar mais ciclos de violência, de ódio. Parte dessas pessoas iam morrer nesse processo, para que ou a filosofia do Pain, né, é que uns entendam os outros realmente quando compreendem a verdadeira dor que a pessoa passou. Então, para o mundo shinobi ele ter mais paz, ele ter mais harmonia, seria necessário um pouco mais de guerra, para todas as pessoas entenderem o quão sofrido é uma guerra, o quão sofrido é esse conflito, essa luta.
essa dificuldade de fome, de miséria, e quando os seres humanos entenderem uns aos outros, eles iam de fato criar a própria paz. O Pen ele vira uma espécie de Deus nesse universo, só que ele não é um Deus por vaidade, ele vira um Deus que o intuito dele é a paz, é realmente fazer o bem, só que de uma maneira violenta, de uma maneira sanguinária, de trazer o sofrimento e a dor para todas as pessoas, para elas entenderem que isso é ruim e não fazerem com outras, né? Assim como outras pessoas na história, o Pen ele se vê como um herói. A maneira que ele se vê é como um salvador, como um herói. Se a gente parar para refletir, no Naruto tem gente que fala que Naruto não tem vilão. Naruto tem heróis em perspectivas diferentes. Mas o anime ele consegue trazer vários pontos de vista diferentes. E se a gente for olhar para o passado, para a história, grandes genocidas e ditadores, eles acreditavam estar fazendo bem. O exemplo da União Soviética, o Stalin, ele acreditava que o que ele fazia de matar pessoas próximas a ele, pessoas que discordassem nem que seja de uma vírgula do que ele está fazendo, deveriam ser mortas em prol de um objetivo maior, em prol de um bem maior, que é o que o Pen faz também. Se a gente vê Hitler também, é um dos maiores genocidas que teve, né? De 4 a 6 milhões de judeus morreram exterminados por Hitler. Então o que Hitler e os alemães nazistas na época da Alemanha nazista, o fascismo também com Mussolini, eles faziam isso, achavam que estavam fazendo certo. É uma coisa louca, né? Porque a visão que a gente tem deles hoje não é a visão que eles tinham de si mesmos, né? É uma coisa absurda, porque na cabeça deles criar tanto um estereótipo em cima dos judeus e foi passado isso de forma tão natural por meio dos veículos de informação do nazismo, por exemplo, que as pessoas que estavam ali de fato acreditaram nessa narrativa. Nem todo mundo, né? Obviamente, principalmente os judeus, tentaram escapar ali, nem todos os países foram solidários, mas mostra isso, que o vilão, ele não se vê como vilão, né? Ele se vê como um herói. É uma coisa muito, muito estranha de se pensar. E aí o Pen, ele tem uma mudança, assim, de pensamento quando ele conversa com o Naruto, né? Ele chega invadindo Konoha, destruindo tudo lá. Mata o sensei do Naruto, mata o mestre dele, que é o Jiraiya. O Naruto fala pra ele, né? Que eu vou te matar. Naruto tava preso, assim, acorrentado. Eu vou te matar. Aí o Pen fala: você tem a sua justiça e eu tenho a minha. O que eu tô fazendo aqui agora é o que fizeram comigo lá na Aldeia da Chuva. Eles chegaram, assassinaram, mataram. O que eu tô fazendo é só mais ou menos retribuir o que vocês fizeram antes. その理由をお前に話したところで何も変わりはしないだろう。俺の目的はジライア先生も成し得なかったことだ。平和を生み出し正義をなすことだ。ふざけんな。俺の師匠を、俺の先生を、こんなにしやがったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃねえ。お前をぶっ倒して俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。お前も俺も何も変わらない。俺がこの葉に対してやった正義はお前が俺にやろうとしていることと同じだ。だが復讐を正義というならば、その正義はさらなる復讐を生み、憎しみの連鎖が始まる。俺はその憎しみの連鎖を止めるために暁を。E aí ele explica nessa questão do ciclo do ódio, né? Que é um ciclo interminável, uma coisa absurda. E quantas vezes na história a gente, seres humanos, fazemos isso? Um mata, você vai e mata de volta. Um assassina, você vai e assassina de volta. E às vezes a gente faz pior, né? E tem a sensação de querer se vingar. Isso é comum na história, isso é relativamente normal.
O próprio nazismo, ele nasceu de um certo revanchismo em relação à mal acabada Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Então, esses ciclos, eles vão criando outros ciclos de ódio que não tem fim. No Nordeste brasileiro, até uns anos atrás, década de 80, 70, era comum ainda acontecer, por exemplo, se alguém mata um parente seu, você vai e mata um parente dessa pessoa ou essa pessoa. É o ciclo do ódio. É o ciclo do ódio, você está repetindo o que a pessoa fez, né? E a gente, como ser humano, a gente tem essa necessidade de querer retribuir o que fazem a gente. E querer fazer na mesma proporção ou pior. Pro bem e pro mal, né? Se eu sou de boa com você, se eu sou tranquilo com você, você tende a querer. Ah, fulano é tranquilo, fulano é de boa. Então eu vou tentar retribuir essa bondade, essa gentileza. Vou tentar explorar, né? Que é natural também. E se eu te trato mal, se eu chego e te dou um tapa na cara, a tendência é que você vem e tente me dar um tapa ainda mais forte para eu nunca mais querer te dar um tapa na cara, né? O ser humano é bem complexo e esse ciclo de ódio ele está repleto em diversos momentos da história. E a gente o tempo todo, como o Pen diz, a gente confunde justiça com vingança. Então, se há vingança na justiça, já deixa de ser justiça e se torna puramente vingança. E aí, como cada um tem um ideal de justiça, fica complicada essa relação e é só justiça mascarada de vingança. Que é uma frase do Penha, que eu vou ler ela. Você tem sua justiça, ele fala pro Naruto, né? E eu tenho a minha. Nós somos ambos humanos normais, levados pela vingança sob a máscara da justiça. Isso é uma coisa extremamente eficiente, né? Essa fala dele é super inteligente. O que o Pen fala, se a gente for ver alguns pensadores, eles falam coisas parecidas também, como Thomas Hobbes. No livro O Leviatã, ele fala que o ser humano, tem gente que fala até que a gente precisa de um poder maior que nós, um estado forte, centralizado, para poder romper com esses conflitos, com essas contradições que há no nosso meio. Então o ser humano no estado de natureza, ele é selvagem, ele vai matar um ao outro, ele vai querer tomar o poder do outro, se sobressair ao outro por diversos interesses, de ser amoroso, poder, ambição, diversas coisas, isso aconteceu na nossa história. Então para ele o poder tinha que ser centralizado na mão de uma figura que pudesse romper com todos esses conflitos. Que tá também na base do Pen ali, né, daquele personagem. Eu não sei se o Masashi Kishimoto estudou esses filósofos que eu vou citar aqui para analisar a história, né? Mas o que ele faz a figura do Pen ela é muito inteligente. Então essa do Leviatã até do Thomas Hobbes ajudou a criar o estado monárquico, né, centralizado, poder absolutista. Ele falou que a gente precisava desse contrato social para poder organizar a sociedade, que a gente, entre nós mesmos, sem o Estado, a gente ia ter conflito, ia ter guerra o tempo inteiro. Nietzsche essa fala do Nietzsche ela é muito inteligente. No ensino médio eu tive aula com um professor de filosofia, e nessa fala do Nietzsche eu já falei do Pen para ele. Infelizmente ele não conhecia essa obra incrível que é o Naruto, mas o Nietzsche ele tem a frase que com a dor nós deixamos de ser meros animais e passamos a ser super-homens. E o Pen tem uma fala assim: com a dor nós deixamos de ser humanos e passamos a ser deuses, né? Então essa fala do Nietzsche também representa essa questão da dor, do sofrimento, como superação do nosso conflito e como uma transcendência a nós mesmos, né? Como em parte é verdade, né? Em parte com a dor, com o sofrimento, se a gente souber lidar com esses conflitos, a gente se torna mais forte, se torna resiliente, que é o que fez a nossa espécie sobreviver até aqui, né? O Charles Darwin fala que não sobrevive o mais forte e nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às
diferentes naturezas, né? O que seria a resiliência, as diferentes formas ali de divergência, né? Do ambiente diferente, um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, ou uma sociedade específica. O Pain também achava que o que ele fazia, tudo que ele estava fazendo, as pessoas que iam morrer nesse processo, ia valer a pena por objetivo final. É a maior felicidade para o maior número de pessoas possíveis. Que é um pouco o que os utilitaristas achavam. Então, o Rousseau não disse isso, mas essa frase é atribuída a ele, pelas ideias dele, que os fins justificam os meios, né? Então, em prol de um objetivo maior, valeria a pena alguns sacrifícios, né? Que é um pouco do que o Pain faz, né? Ele acha que essa guerra para acabar com todas as outras guerras, essa geração de ódio para as pessoas se entenderem e terem empatia umas com as outras, no final valeria a pena. Mas o Naruto consegue convencer ele de que não, de que isso é um absurdo o que ele está fazendo, né? De que não é assim. Que termina com o ciclo do ódio. O ciclo do ódio terminaria com a gente ter empatia, conversar com o outro, dialogar e tentar entender cada um para poder solucionar o problema de forma mais harmoniosa, né? O Naruto é uma espécie. 腹の中にもでっけえ痛みを飼ってる。だからって自分を信じられなくなっちまったら、主人公が変わっちまったら、師匠の残したもんとは別の本になっちまう。それじゃあナルトじゃねえ。俺は師匠みてえに本は書けねえ。続編は俺自身の歩く生き様だ。どんなに痛えことがあっても歩いてく。それがナルトだ。俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだと。いや、自分自身をも。お前は俺と違った道を歩く未来を予感させてくれ。お前を信じてみよう、渦巻きナルト。 O Naruto é uma espécie de salvador, né? Ele depois de conversar com o Nagato ali, ele fala, né? Eu não te perdoo, mas eu te entendo, né? Você conversando aqui a sua história, eu te entendo. E ele fala sobre a obra do Jiraiya, de que o Jiraiya acreditava no Nagato, acreditava que o Nagato ia ser uma pessoa boa. E o personagem principal e o herói dessa história, né, tinha o nome de Naruto. Então ele falava, eu não vou mudar, eu não vou desistir. O Naruto é assim, né? O Naruto ele não desiste, quem assiste a obra sabe que de fato é, né? E aí ele consegue convencer o Nagato, que foi quem criou o Pain, a aderir a essa ideia do Naruto. E tanto é que o Nagato meio que faz um jutsu lá, não lembro o nome do jutsu, que ele ressuscita as pessoas lá da aldeia da Folha, e nesse processo ele acaba morrendo. E passa o bastão pro Naruto de tentar terminar com esse ciclo do ódio, né? É muito bonita essa relação. E quantas vezes na vida, na história, a gente faz isso, né? O ciclo do ódio. Alguém, sei lá, um amigo seu sai, não te convida por N motivos, às vezes não lembrou, aí você vai e sai, não chama também. Coisas simples, né? Um professor era ruim quando você era aluno, né? E às vezes se você vira professor, você faz a mesma coisa. Seu pai faz uma coisa que você odiava, ou sua mãe, e você vira pai ou mãe e faz a mesma coisa. É comum, até a psicologia explica isso, né? É comum a gente repetir esses ciclos. Se alguém na sua família bebe muito, você odeia isso, toma cuidado. Tem muita chance de você fazer a mesma coisa. É comum, se um pai abandona o filho, a tendência é que, se esse filho é homem, ele vire pai, a tendência é que ele abandone também. Não é porque ele para refletindo, eu vou fazer isso. Mas a gente tende a repetir ciclos. Eu falo direto para os meus alunos, a gente tende a repetir ciclos. Alguns deles são bons, é claro que muita coisa que são passadas para nós de outras gerações são boas, e outras são ruins. A gente precisa saber quando é necessário romper com algum ciclo e quando é necessário continuar com esses ciclos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostei muito de trabalhar com esses pensadores e analisar o Pain
e a história por essas perspectivas. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o curtir. Comenta aí também o que você achou. Exemplos de ciclos de ódio na história, ou às vezes na sua família, na sua história de vida. Compartilhe para outros amigos seus otakus, ou alguém que gosta de história e filosofia aí, que ele vai curtir esse vídeo.